Amém. Então, o que é em si o método diatríbico, né? Bom, todas as cartas de Paulo é uma primícia. Paulo escreve para resolver algum tipo de problema ou dúvida que tem nas igrejas, né? E Paulo, o que ele vai fazer? Uma forma retórica de trabalhar esses problemas, ele usa um locutor imaginário. É como se ele estivesse conversando com uma pessoa, mas ele não está conversando com uma pessoa em si. Ele está conversando com um problema que está acontecendo na igreja. Seja ele moral, seja ele um problema doutrinário. Seria mais ou menos assim, ó. Hoje nós temos, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, algumas pessoas dizerem assim, que Deus no Antigo Testamento era um Deus mais severo, era um Deus que se irava mais fácil. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, certo? Então, isso é uma verdade bíblica, sim ou não? Não é uma verdade bíblica. Né? Por quê? Porque Tiago vai escrever no capítulo 1, versículo 17, dizendo assim, que em Deus não tem sombra de variação e nem mudança. O autor dos Hebreus vai falar que Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então Deus ele é imutável. Na teologia sistemática, quando você vai estudar sobre Deus e os seus atributos, você vai ver lá um atributo de Deus que é chamado imutabilidade de Deus. Deus ele é imutável, ele não muda. Tá? Então, logo, essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais severo e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é uma ideia errada. E o que está por trás dessa ideia? Está uma filosofia que é chamada de relativismo. O que é o relativismo? Nada é absoluto. Tudo depende do contexto, depende da situação e pode ser modificável. Então, tudo é relativo. E essa filosofia do relativismo entrou na teologia e fez com que as pessoas enxergassem esse Deus como um Deus também relativo. No Antigo Testamento ele tinha uma forma de conduzir, no Novo Testamento ele tem outra forma de conduzir. Tá? Então veja bem, uma filosofia que influenciou a teologia e se espalhou pela igreja a ponto de todos nós já ouvirmos falar alguma vez que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Agora, se eu estivesse escrevendo uma carta para uma igreja que essa filosofia do relativismo está deturpando totalmente a forma da igreja enxergar Deus no Antigo Testamento, como é que eu ia escrever usando um locutor imaginário? Eu iria escrever mais ou menos assim. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que não era tão longânimo. Logo, ele se irava muito e era muito fácil dele fulminar alguém com o furor da sua ira. Já no Novo Testamento, esse Deus se apresenta-se como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que suporta mais o pecado do povo. E aí, no outro versículo, ele escreveu assim, como está escrito lá em Tiago, Deus não tem sombra de variação e nem muda. Assim como está escrito em Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não parece que eu estou me contradizendo? No primeiro versículo, eu disse que Deus muda, de acordo com o Antigo e Novo Testamento. No segundo versículo, eu citei Tiago, falando que Deus é imutável. E no terceiro versículo, eu citei Hebreus, falando que Jesus também é imutável. Parece uma contradição, não parece? Vocês conseguem entender? Sim ou não? Tá tranquilo de entender? Parece uma contradição. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo? O primeiro versículo, eu não estou falando o meu pensamento, mas eu estou descrevendo o pensamento da igreja. E no segundo e terceiro versículo, agora eu estou mostrando a verdade bíblica. Então é como se eu estivesse no primeiro versículo usando um locutor imaginário, como se eu estivesse falando como se eu fosse a igreja. Seria mais ou menos assim: a igreja diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, que não suporta muito o pecado do povo e que facilmente o furor dele se acende e pode matar homens. Mas o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus de amor, de misericórdia, que suporta com mais longanimidade o pecado do povo. Mas Tiago diz, aí eu estou combatendo, entendeu? Deus não tem sombra de variação e nem se muda. Mas Hebreus diz, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, no primeiro versículo, eu estou usando o que a igreja fala, ou o que estão falando na igreja.
e no segundo e terceiro versículo eu estou combatendo aquilo com as escrituras. Entendeu? Quando Paulo fala do exemplo do pecado, né? Por exemplo, o pecado, e por acaso vai ficar pecando por causa disso? Exatamente. Então ele usa o método, esse método é chamado de método diatríbico, tá? Então ele usa o locutor imaginário, demonstrando qual é o pensamento que está rondando a igreja, e logo depois ele vai combater essa forma de pensamento, ele vai fazer uma construção do que ele realmente pensa sobre aquele assunto, tá? Vamos abrir um texto que é muito famoso, onde Paulo vai trabalhar isso, e assim vai ficar bastante claro aí essa questão do método diatríbico, que é 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12, 13 e também o versículo de número 14, tá? Você vai ver que o que Paulo está dizendo na primeira expressão, se você for pensar teologicamente essa primeira expressão, isso é extremamente contraditório, tá? Olha o que Paulo vai dizer na primeira expressão aí do versículo 12, capítulo 6 de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas. Isso é uma verdade? Mas nem todas me convêm. Isso é uma verdade? Todas as coisas são lícitas? É uma verdade, sim ou não? Lógico que não, irmãos. Tem um monte de coisa que não é lícito na Bíblia. Tá abundantemente, um monte de coisa que não é lícito. Então, Paulo não está expressando um pensamento que é dele. Paulo está expressando um pensamento que rondava dentro da igreja. Vou te ter uma coisa. Então, aqui ele está fazendo uma pergunta? Não, ele está usando o pensamento que está rondando dentro da igreja. E aí depois ele vai combater. Entendeu? Entendeu? Todas as coisas não são lícitas, eu posso todas as coisas, mas essa é a interpretação popular, né? Só que o que significa a expressão lícita? Lícita. O que significa a expressão lícito? É uma palavra jurídica. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, todas as coisas estão de acordo com a lei, mas nem todas me convêm. Lícito é isso. Dá uma pesquisada. Pesquisa aí agora. Você entende como que é? Você fala, meu, texto batido, facinho. Não é fácil. O que significa a expressão lícito? Tudo aquilo que é permitido, autorizado ou que está em conformidade com a lei. Ah, a justiça e a moral. Tá vendo? Então, o que é lícito? É aquilo que convém à lei. E a pergunta é, todas as coisas convêm à lei de Deus? Todas as coisas é lícito segundo a lei de Deus? Você entende? Como que... É um texto, não é um texto baixo. Quantas vezes a gente não já citou esse texto? Milhares. Hã? E se estava errado. Aqui está escrito assim nesse aplicativo que está falando, é permitido. Definição léxica. É permitido. Entendeu? Então, lícito é uma palavra jurídica que diz respeito a alguma coisa que é conveniente com uma lei. Então, quando Paulo estava dizendo assim, ó, eu vou traduzir na expressão que seria mais fácil da gente entender. Todas as coisas a lei permite, mas nem todas me convêm. É verdade que a lei permite todas as coisas? Claro que não. Mas ele está expressando o pensamento que ocorria na igreja. Olha como era perigosa a doutrina que estava sendo pregada na igreja de Corinto. Certo? Então era como, se você for pegar, no Antigo Testamento tem uma pancada de coisa que a lei condena. Um monte. Um monte. Levíticos, você lê Deuteronômio, que é a renovação da lei. Meu Deus do céu, é absurdo. Então, o que Paulo está falando aqui, que todas as coisas são de acordo com a lei permite, mas nem todas me convêm, não é o pensamento de Paulo. É o pensamento que estava sendo pregado na igreja de Corinto. Aqui embaixo no rodapé ainda fala isso que você falou, a gente não leu. Talvez uma citação de Paulo usada em Corinto para desculpar a conduta errada. Um direito torna-se pecado se prejudica o próximo ou a nós mesmos. Exatamente. Entendeu? Porque se você for ler isso daqui, você vai falar que Paulo era herege, então. Paulo está falando que a lei permite tudo? Não. Porque parece, ó, se você for ler aqui,
e falar que esse é o pensamento de Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, a lei permite tudo, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu sou melhor do que a lei, porque aquilo que a lei permite, eu não permito. Você entendeu? E Paulo é melhor do que a lei de Deus, sendo que ele mesmo fala em Romanos 7 que a lei de Deus é perfeita. Você entende? Então, o que Paulo está expressando aqui? O pensamento da igreja de... Era essa a doutrina que estava sendo pregada na igreja de Corinto. Todas as coisas estão de acordo com a lei de Deus. Mas a gente que resolve se a gente vai fazer ou não fazer. Logo, a liberdade estava na mão de quem? De fazer ou não fazer? Do homem e Deus. Não, Deus compactua, mas a gente, como é bom, a gente, como tem uma moral elevada, a gente decide não fazer. Mas o que estava por trás desse pensamento da igreja de Corinto? Uma doutrina chamada gnosticismo. Já ouviram falar? O que é o gnosticismo? Gnose significa pensamentos, conhecimento, sabedoria. É um pensamento elevado, um pensamento sábio. Então, os homens acreditavam que eles poderiam elevar os seus pensamentos se eles começassem a fazer uma filosofia da moral. Mais ou menos assim, o que nós fazemos que pode ser prejudicial ao próximo? Logo, isso pode até ser permitido pela lei, mas nós, como homens que temos sabedoria, que temos a gnose elevada, o pensamento elevado, conseguimos ser mais sábios do que a própria lei e decidir não fazer. Esse pensamento gnosticismo entrou na igreja de Corinto. E eles passaram a entender assim, algumas coisas na lei passa desapercebido, mas para nós não convém. Logo, nós somos melhor do que a própria lei. Perigoso, não? Aí a resposta de Paulo. Eles vão continuar. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Só que, veja bem, ó, Paulo, quando ele dá a primeira expressão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o que isso vai levar no versículo 13. Olha o que isso vai levar no versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os... Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Olha o outro pensamento que tinha na igreja de Corinto. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Ou seja, logo a lógica da vida é que o estômago foi criado para os alimentos e os alimentos foi criado para o estômago. Essa é a lógica da vida. Só que qual era o problema? O povo na igreja de Corinto, eles eram um povo neoplatônico. E o que tinha no platonismo? Tinha um dualismo entre corpo e alma, corpo e espírito. Eles acreditavam que a alma e o espírito era bom e o corpo era ruim. E se o corpo era ruim, eles poderiam fazer qualquer coisa com o corpo, porque o corpo, que já é ruim, não pode se tornar pior do que ele já é. Entende? Então eles estão falando assim, ó, assim como o alimento é para o corpo, é para o estômago, e o estômago é para o alimento, assim também é com o corpo. Eu posso usar o meu corpo para o fim que ele foi criado. E para eles, qual era o fim do corpo? Sexualidade. Entenderam? Assim como a lógica do alimento ser para o estômago e o estômago para o alimento, a lógica do corpo também foi feito com o órgão genital feminino e o órgão sexual masculino. Então nós devemos usar. Logo é lícito, nós fazemos sexo abundantemente quando a gente quiser. Você entendeu a lógica? Se a lógica do alimento é para o estômago e do estômago é para o alimento, logo isso também serve para a lógica do corpo. E olha o que eles vão falar. Deus vai destruir tanto o alimento, como o estômago, como o próprio corpo. Porque eles não acreditavam em ressurreição. Lembra dos saduceus? Que foram influenciados por essa filosofia grega e também não acreditavam em ressurreição? Esse povo que estava pregando isso na igreja de Corinto também não acreditava na ressurreição. Então, para eles era mais ou menos assim, a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo, porque o nosso corpo vai ser destruído. O que Deus quer mesmo é a nossa alma e nosso espírito. Aí Paulo vai combater. Olha o que Paulo vai dizer, no mesmo versículo 13.
Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. No versículo 14 ele acaba com tudo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Deus ressuscitou o que de Jesus? O corpo. E vai ressuscitar o que nosso? O corpo. Então Paulo está falando assim, está errada a doutrina de vocês. Vocês estão desprezando o corpo e estão usando ele para imoralidade sexual. Mas o corpo é tão importante que Deus vai ressuscitar. Entendeu? Na primeira parte, na parte A do versículo 13, Paulo está expressando o pensamento que estava rondando a igreja, que era o quê? Assim como a lógica do alimento para o estômago, um serve para o outro, deve ser usado, nós devemos usufruir dessa lógica, que faz parte da conduta de vida, o alimento é para o estômago é para o alimento. E o corpo? O corpo serve para a sexualidade, porque Deus vai destruir tanto o alimento como o estômago, mas também vai destruir o corpo. Então a gente pode usar o nosso corpo para o que a gente quiser. Aí Paulo fala, não, o corpo não é para a impureza. Então ele está respondendo. No mesmo versículo ele cita o pensamento que rondava a igreja e depois ele vai responder combatendo esse erro doutrinário. Tá difícil de compreender? Não, aqui, no caso, esse aqui é um problema que ele sabia que tinha e ele está colocando para resolver, está colocando aqui na carta para resolver, ou ele está colocando como um problema, como fictício na mente, aquilo, e já está rebatendo. É isso mesmo. Caso, como se, para não ter brecha. É isso mesmo. O que você falou, a segunda parte que você falou, é o método diatríbico. Ele coloca o problema que ele sabe que está ocorrendo na igreja como se fosse uma pessoa fictícia conversando. E depois ele mesmo vai resolver no mesmo versículo. Quem está falando? O alimento é para o corpo é para o alimento, e Deus destruirá tanto um quanto o outro. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Quem está falando aqui é Paulo, né? É Paulo, mas ele está usando a fala de quem? Da igreja. Exatamente. Só que ele não menciona aqui, vocês dizem assim. Por isso que é difícil, entendeu? Porque era um método retórico, então eles não colocavam a descrição, vocês falam assim. Então ele discorria todo o pensamento, mas quem sabia do que estava acontecendo na igreja ia identificar, Paulo está citando aquilo que a gente pensa e aqui ele está trazendo para nós uma correção, entendeu? Então a igreja dizia, o alimento é para o corpo é para o alimento. E Deus vai destruir tanto o alimento quanto o corpo. Logo a gente tem que usar o nosso corpo para o que der na nossa teia. Aí Paulo fala, não, porque Deus se preocupa com o seu corpo. Seu corpo é importante para Deus. Tanto é que ele ressuscitou Jesus no corpo e vai ressuscitar também vocês no corpo, no seu poder. Então ele está combatendo o pensamento da igreja. Isso é chamado de método diatríbico. Ele usa o pensamento da igreja, que está rondando a igreja, como se fosse um locutor imaginário, e ele mesmo combate. Eu sei que é difícil identificar, irmãos, por quê? Porque Paulo não vai fazer a descrição. É por isso que, na onde que você pega isso? Quando que você vai pegar quando Paulo está usando o método diatríbico, não? E aí é onde tem a ver com a nossa aula. Exegese. Porque na exegese, lembra que primeiro você vai ter que fazer ali o contexto histórico-cultural. No contexto histórico-cultural do versículo, você vai entender o que está passando na igreja naquela época. Logo, quando você for pesquisar o contexto histórico-cultural de 1 Coríntios capítulo de número 6, você vai ver que rondava um pensamento neoplatônico na igreja. Qual era o pensamento neoplatônico? Que eles desprezavam o corpo para eles era ruim, para eles achavam que Deus só se importava com a alma e com o espírito deles. Então, você na exegese vai entender isso. E aí, quando você for aplicar o método canônico, você vai ver a expressão, calma aí, o corpo é para o alimento é para o corpo, e Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Isso é bíblico? Isso é defensável em todas as escrituras? E aí, quando você for aplicar o método canônico, você vai descobrir que não, isso não é defensável. Deus se preocupa e se preocupa muito com o corpo. Aí você vai entender. Então, Paulo está aqui dialogando com o pensamento da igreja. Por isso, você está entendendo como é importante a exegese? Agora imagina se você for pregar isso na igreja, sem exegese. Você vai conseguir? Nunca. E tem uma série de textos que, irmão, não vai conseguir pregar nunca na igreja, de forma correta.
Entendeu? Então, apesar de vocês me conhecem, eu sou um irmão espiritual, creio na inspiração do Espírito Santo, mas, meus irmãos, se Deus nos deu a capacidade de entender com boas ferramentas o que a Bíblia está dizendo na sua realidade íntegra, por que a gente não vai utilizar? E a gente vai colocar e atribuir os nossos erros ao Espírito Santo, sendo que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, na exegese você pega isso. Quando você for pegar a exegese, você vai olhar lá, que nem na exegese você vai ver que a palavra lícita significa lei, uma legislação. E aí você, no método canônico, você vai olhar todas as coisas, então a lei permite, e no método canônico, quando você for olhar todo o cânon, toda a Bíblia, você vai ver, não, a lei, nem a lei de Moisés, e nem a lei precedente a Moisés, ela tem uma série de coisas que ela condena. Então, não. Todas as coisas na lei não são lícitas. Logo, você vai entender que Paulo está citando um pensamento que existia na igreja. Entendeu? Assim, pensando sobre esse versículo também, o que vinha sempre à minha mente é que nós não estamos mais debaixo da lei. Então, não sei se já ouviu falar sobre isso. Já. Porque agora nós não vivemos debaixo de uma lei. É a lei que está no nosso coração. Sim. Então, é essa lei que agora nos direciona. Então, quando ele fala tudo melhor que seria da lei, poderíamos pensar que fosse nessa nova lei. E aí, aí já é um problema com a exegese lá de Romanos capítulo 7. Quando ele fala sobre o jugo da lei, ele está falando da condenação. Se a lei é boa, perfeita e agradável, ela é imutável, sim ou não? Tudo que se relaciona à moral, que está na lei, deve ser usufruída contextual para nós. Porque ela é perfeita. O que é perfeito não se desentrega com o tempo. O que é perfeito não se acaba com o tempo. Mas o que nós fomos libertos da lei? A condenação. Por quê? Porque Jesus sofreu a condenação da lei no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entende? Então você vê como que é complicado? Então se você errar na exegese aqui, você vai errar aqui, 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 aqui. E você vai construir um pensamento que não é bíblico. Já imaginou um negócio desse? O perigo? Agora, se vocês for pegar e a exegese fazer parte do dia a dia de vocês vão se deparar com muitas coisas que vocês acreditam. Vocês eram crente, meu Deus, isso daqui é de Deus, é bíblico. Isso não é. Mas não deve trazer na gente um sentimento de frustração. Pelo contrário, a gente deve enxergar isso como a misericórdia de Deus nos dando clareza para entender a sua verdadeira vontade, e a gente ainda está em tempo de corrigir. Ainda está em tempo de mudar. O que não pode é a gente olhar o que o texto diz, pô, agora eu sei o que o texto está dizendo aqui, e nós fizemos uma ação na igreja, uma doutrina na igreja que é contrária àquilo que Deus diz, e a gente fala, não, mas está dando certo, vamos continuar assim, e passa por cima da clareza que agora o texto tem na sua mente. Isso não pode, irmão. Isso é um perigo. E é o que mais acontece, tá? Aí, isso é um perigo. Você falando aí, né, que aí começa a abrir a mente da gente, né? Agora você falando sobre o que estava passando lá na igreja de Coríntios. Lá no final, no 15:42, ele fala de novo sobre a ressurreição do corpo, né? Sobre o problema que estava acontecendo. É uma defesa. Aí agora você falando aí, a gente começa a encaixar. Encaixar, exatamente. E lá ele bate forte de novo nessa questão. Exato. Lançou um livro muito bom sobre o contexto histórico-cultural de Coríntios, que é chamado Cristianismo e Paganismo, baseado só na carta aos Coríntios. Vale muito a pena ler, né, porque o autor ali é um pesquisador, autoridade mundial sobre o assunto, então é muito bom, né, você pesquisar. Tem coisas ali que ele vai trazer que inclusive não consegue puxar no aplicativo, né? Então, porque cara que é pesquisador, o cara vai em loco lá e é absurdo o rigor da pesquisa deles, né? Cristianismo e paganismo. Entenderam? Então, é um pouco complicado, né? Mas se você aplicar aqueles métodos da exegese, você vai conseguir identificar. É por isso que a exegese é tão importante. Só com o método canônico, você vai olhar, você vai fazer exegese lá literária, vai fazer exegese linguística, histórico-cultural,
E aí você vai juntar tudo isso quando chegar no canônico, você vai falar, não, Paulo nunca ia falar isso, porque isso está contra o restante das escrituras. Então o que Paulo está falando aqui é o pensamento que estava correndo na igreja. E aí você vai entender. Então Paulo está usando o quê? Um método diatríbico. Ele está citando o pensamento da igreja e depois ele vai citar o que realmente a igreja deveria entender como doutrina bíblica. Tá? E aí a gente vai agora entrar num outro texto. Esse daqui é legal. Por quê? Esse texto é o texto mais polêmico que já ocorreu na igreja. Tem uma igreja que, se eles fizessem a exegese, meu Deus do céu, eles nunca mais iam fazer isso. 1 Coríntios capítulo 11. Esse daqui é... Esse é o bicho. 1 Coríntios capítulo 11. A questão do uso do véu. E como é que eu entendo a questão do véu? Método diatríbico. A exegese é linda, meus irmãos. É linda. Método diatríbico. Ó, eu vou ler, tá? Não precisa ler na sua Bíblia. Preste bem atenção na leitura que eu vou fazer e veja se há alguma incoerência. Eu vou falar quando Paulo vai trocar o argumento, tá? Para facilitar. Veja se você consegue identificar, se fica muito claro na sua mente a incoerência. Vamos lá? Ó, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 12. Preste bem atenção na leitura. Versículo de número 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo lembrais de mim, e retendo também as tradições, assim como eu entreguei a vocês. Então, Paulo está dizendo, ó, eu louvo, por quê? Porque vocês reteram o que eu ensinei, inclusive as tradições. O que são tradições? Muitas coisas que Paulo ensinou, não foi palavras de Jesus, mas Paulo extraiu conceitos do Antigo Testamento. Vou te dar um exemplo. No Antigo Testamento tinha a lei do jubileu, não tinha? A lei do jubileu? A lei do jubileu falava que se uma pessoa ficou endividada, ela poderia vender parte da sua terra, mas se ela não conseguisse resgatar e nem tivesse algum parente para resgatar, depois de 49 anos, quando chegava o ano do jubileu, ela ia ser devolvido para ela aquela parte da terra, certo? Isso é um conceito. Qual é o conceito? Deus não queria que nenhuma tribo se enriquecesse com base na miséria de outras tribos. Então ele faz isso porque se uma tribo muito rica, e eles foram espalhados na região geográfica de Canaã, e tinha territórios de Canaã que a terra era muito mais fértil. Logo, a tribo que ficou ali, principalmente as tribos que ficaram à beira do Jordão, elas iriam enriquecer. Era natural, porque a riqueza via do fruto da terra. E algumas tribos, principalmente as tribos que ficaram mais para o sul de Israel, de Canaã, aquela região do Negueb descendo, as colinas, aquela região era uma região árida. Lembra de Axa? Que ela recebe uma terra árida e ela pede poços de água. Então, mas muitas tribos ficaram em região árida. Então, quando viesse a seca, quem ia sofrer mais? Quem estava à beira do rio ou quem estava numa região árida? Quem ia empobrecer mais rápido? Quem estava à beira do rio ou quem estava numa região árida? Deus, sabendo disso, ele faz a lei do jubileu para que de forma justa, quando uma tribo ficar muito pobre e aquela outra, paz, meu querido, e aquela outra prosperar e aquela outra comprar parte da terra, quando chegasse no ano do jubileu, ele deveria devolver a parte da terra, para que não houvesse pobreza e nem miséria no meio do povo de Israel. Então, isso acontecia em Corinto? Lógico que não, é outro contexto. Mas Paulo poderia pegar o conceito de não exploração do pobre e aplicar na igreja de Corinto. Ele não vai aplicar a lei, mas ele vai aplicar o espírito da lei, o conceito da lei, entendeu? Isso é chamado de tradição. Ele pega o conceito e aplica no contexto da igreja. É chamado de tradição. Então é isso que Paulo está falando. Ó. Tudo que eu falei vocês ouviram, inclusive as tradições também que eu trouxe para vocês. Tá? Pega isso daí. As tradições que Paulo deu, ele estava louvando a igreja. Agora ele vai mudar o argumento. Versículo 3, preste bem atenção na leitura. Ó. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora
ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse com a cabeça raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso raspar o cabelo ou tosquear, cubra-se então com o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem foi criado por causa da mulher. Não foi criado por causa da mulher, o homem, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Aqui ele vai encerrar um argumento. Agora, versículo 11. Veja bem. No Senhor, todavia, preste bem atenção nessa expressão. No Senhor, todavia, repare que ele está falando o pensamento da igreja, só que ele fala, ó, mas no Senhor, todavia, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês dizem isso, mas no Senhor há outro pensamento, há outra doutrina. Olha o que vai dizer. No Senhor, todavia, nem a mulher independe do homem, nem o homem independe da mulher. Estão conseguindo entender? Nos versículos anteriores, Paulo está dizendo, a mulher foi feita para o homem, por causa do homem. A mulher é a glória do homem. Só que agora está dizendo, nem a mulher independe do homem, nem o homem independe da mulher. Oxe, está contraditório isso daqui. Não está contraditório? Consegue entender a contradição? Sim ou não? Olha como vai aumentar a contradição. Ó. Versículo 13. Julgai entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ele está fazendo uma pergunta. Agora olha a segunda pergunta dele. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Agora olha a resposta dele. E que tratando da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha, que é o... O que ele está dizendo? A mulher já tem um véu natural. Ele está sendo a favor ou contra o véu? Vamos responder. Agora no versículo 16. Olha o que ele diz, ó. Contudo, se alguém quer ser contencioso, ou seja, se você quer ir contra aquilo que eu estou dizendo, saiba que não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Ele, no versículo 2, ele louva que eles seguem as tradições, depois ele mostra uma tradição errônea, e depois ele fala, nós não temos o costume de fazer isso. E nem as igrejas de Deus. Ou seja, se vocês obrigar a mulher a usar véu, vocês estão indo contra as tradições que eu mesmo elogiei, que vocês cumprem. Deu para entender? Ficou claro agora o texto ou não? E a partir de qual versículo que ele está falando, que é, vamos dizer, a parte negativa? Isso, a parte negativa está aí do versículo 3 ao versículo de número 10. Pode grifar na sua Bíblia, tá? Aqui é um texto que é chave, isso, do versículo 3 ao versículo de número 10, tá? O método diatríbico. Por quê? Veja bem, ó. Olha que coisa de maluco. Que coisa de maluco. Se você não usar um método canônico aqui na exegese, filho, você vai errar, é como se você estivesse pisando na ladeira com sabão. Você vai escorregar, não vai conseguir achar. Por quê? Ó? Olha o que ele diz. Ó. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Isso é bíblico? Qual é a doutrina de Paulo? Que Jesus é o cabeça da igreja. Não existe separação entre feminino e masculino, homem e mulher. A igreja é composta por uma unidade entre homem e mulher, entre preto
E branco, japonês, judeu, grego. Não é o próprio Paulo que vai dizer não existe homem, mulher, judeu, grego, escravo ou livre. Por que que Paulo argumenta sobre isso lá em Gálatas? Ele está trazendo que a igreja é uma unidade, nós não podemos mutilar a igreja. Efésios capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, e Deus quebrou o muro de separação que tinha entre gentios e judeus, fazendo vocês uma só família. É um só corpo. Não se pode mutilar uma igreja que vive em unidade, porque senão você vai, inclusive, ser contra a oração de Jesus. Então, Jesus, ele é o cabeça do homem, não, ele é o cabeça da igreja por completo. Você vai ver que nenhum outro versículo na Bíblia vai defender que Jesus é o cabeça só do homem. Nenhum outro. Mas por que não tem nenhum outro versículo da Bíblia defendendo isso? Porque Paulo não é a doutrina dele que ele está falando. Ele está transmitindo o pensamento da meu, irmãos, em nome de Jesus, aplica os métodos que eu passei. Você não vai errar. Aplica. Hã? Não, esse é difícil, claro que é difícil. Não. Sim. Na minha concepção dele, porque em Efésios também ele faz a diferença do homem e da mulher. Isso, mas é outro contexto. Aí eu vou te explicar. O de Efésios é o mais fácil. É. Vem fazendo esse sentido. Se a gente olhar no... Sim. Confunde muito. Confunde. Mas confunde por quê? Porque lembra, toda vez que você for usar um outro texto, você tem que fazer exegese dele também. É por isso, lembra que eu falei que é muito perigoso a pregação que não é expositiva, mas é uma pregação que é temática, porque o cara vai citar vários textos, mas a pergunta é, ele fez exegese de todos os textos que ele citou? Mas se a gente vai descobrir que isso aqui está errado vendo o contexto da Bíblia, como você falou. Que ele é exegese. Só que a exegese não é só o método canônico, você vai usar também o método o quê? Linguístico, o método contexto histórico-cultural. É por isso que eu passei 4 métodos. Porque, às vezes, se você for usar só o método linguístico, você pode contradizer mesmo assim o texto. Então, todos os 4 métodos que você fizer, você vai pegar aquelas informações, aí sim você vai fazer a hermenêutica, a interpretação real do texto. Entendeu? É por isso que há uma lógica, tá? Essa construção teológica de exegese, hermenêutica e homilética, é uma sequência. Não adianta. Se você quebrar isso daí, cara, você vai se colocar em apuros. Muitos apuros terríveis. Só que o que acontece? Esse texto aqui é um texto muito debatido, tá? Muito debatido. Por que é muito debatido? Primeiro, porque foram feitas doutrinas históricas pesadíssimas em cima desse texto e de outros textos. Um exemplo, a Igreja Presbiteriana, ela usa esse texto para falar que Paulo está fazendo uma menção de Gênesis, logo a mulher deve estar sempre submissa ao homem na igreja. Por isso a mulher não deve pregar. E aí ele pega o texto de Efésios, que fala, de 1 Timóteo, que o contexto é o contexto da igreja de Efésios, que fala que a mulher deve se calar, não deve falar, se tiver alguma dúvida, pergunte para o marido em casa. E eles fazem tudo isso um arcabouço doutrinário para a mulher não poder pregar na igreja. Entende isso? Só que daí isso foi construído há anos. Aí chega alguém, faz a exegese do texto e fala, não, mas Paulo está usando o método diatríbico. Você acha que eles vão cancelar a doutrina deles? É aí onde entra a cisão, né? Eu vou reconhecer e vou fazer uma errata da nossa doutrina, ou nós vamos continuar defendendo isso até o fim? Isso é complicado, né? É complicado. Tem que ter estômago, né, irmãos? Tem que ter estômago. É por isso que não é fácil. É por isso que todo teólogo, você pode ser o melhor exegeta que for. Você tem que entender que algumas verdades que você vai extrair da Bíblia, pode ser que a liderança da igreja não vai aceitar. E você não deve ficar louco com isso, tá? Você não deve ficar louco com isso e nem ficar usando essa verdade para combater e desfragmentar o poder da liderança, tá? Porque isso é muito difícil, é muito complexo. Porque às vezes é uma doutrina, uma certa doutrina, que a igreja já está acostumada. E como é que você vai mudar a mente de todo mundo? É 300 pessoas, 2.000 pessoas que foram ensinadas com aquilo, entendeu? Não é fácil. Se eu fosse o líder de uma denominação, eu sei que não é fácil. É claro que não é fácil. É difícil. É muito difícil.
E talvez é uma coisa que vai continuar na igreja, ou a gente pode usar método, é por isso que uma igreja ela deve investir pesado na educação, discipulado, escola dominical, seminário teológico. O ministério de vocês está no caminho. Porque quanto mais você vai esclarecendo e dando conhecimento e bagagem bíblica para os membros, mais você consegue trabalhar aqueles pontos que às vezes interpretou de forma equivocada, os membros vão entender de forma mais tranquila. No decorrer dos anos, nada é feito de um dia para o outro. Nada. Conseguiram entender? Agora vamos entender esse texto aqui dentro do método de Paulo, tá? Dentro do método de Paulo. Vamos pegar aqui as incoerências e vamos destacar aqui as incoerências. Ó. Vamos lá. Versículo 4. Todo homem que profetiza ou ora, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Agora pega esse versículo 4 e compara com o versículo de número 15. 14 e 15, tá? Que diz assim: ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? O que ele está dizendo é, a nossa própria natureza mostra que o cabelo comprido identifica uma mulher e não um homem. E aí ele vai defender no versículo de número 14. Ou melhor, versículo 15. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória. O que é uma glória? Ter o cabelo comprido. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha ou do véu. Se você comparar com o versículo número 4 e o versículo número 5, você vai ver que Paulo está dizendo que a mulher já tem um véu natural. Logo, ela não precisa usar um véu físico para poder profetizar. Entendeu? Ele mesmo defende a doutrina e combate o erro que ele está citando no versículo de número 4 e o versículo de número 5. Há uma contradição clara. Leia aí você. Versículo 4 e 5 e depois leia o versículo 13, 14 e 15. Tá? E vê se fica muito claro. Tem que ficar claro, tá? Isso. Vê se fica muito claro, ó. Versículo 3 e 4 e também o versículo 13 ao 15. Pergunta é, por que ele traz essa questão aqui na igreja de Corinto? Porque na igreja de Corinto eles estavam obrigando as mulheres a usar véu. Né? O que acontece? Já é uma questão mais grave, né? Mas o que acontece? No mundo antigo, existiam sacerdotisas, que também eram prostitutas cultuais. Isso no templo da deusa Cibele, que é uma deusa romana, que também tinha algumas cidades, como a cidade de Corinto, tinha o templo da deusa Cibele. Tinha a deusa Artemis, que é também chamada Diana dos Efésios. Tinha o maior templo que tinha em Éfeso, era o templo da deusa Artemis. Né? E nesses templos, era normal, essas mulheres que eram sacerdotisas, eram elas que ensinavam a doutrina acerca da religião. Não eram os homens, eram as mulheres que ensinavam. Elas eram as sacerdotisas, elas que faziam a mediação entre o Deus pagão e as pessoas que iam lá. E elas também eram prostitutas cultuais. Entendeu? Então é por isso que Paulo, lá na carta a Timóteo, que é referente à igreja de Éfeso, ele fala assim, é bom que a mulher não ensine. Por quê? Se uma pessoa que já frequentava o templo da deusa Artemis entrar na igreja e ver ali uma mulher ensinando, ele vai dizer assim, ora, a igreja desse Messias não é nada diferente do que acontece no templo da deusa. Ele ia fazer uma conexão do cristianismo com o paganismo. E Paulo não queria que eles fizessem essa conexão. Entende? No caso aqui da igreja de Corinto, as mulheres raspavam a cabeça, essas sacerdotisas. E elas faziam o quê? Usavam véu, como uma forma de honrar a sua divindade. Não aparecer diante da sua divindade com a cabeça descoberta. Era uma forma de honra. Se eles trouxessem isso para a igreja, mostrando que a mulher
deveria também cobrir a cabeça, assim como fazia dentro dos templos. Logo, o que vai acontecer? Iria também ter essa identificação. Assim como eles fazem lá, eles fazem aqui também. Paulo não queria isso. É por isso que Paulo ele vai louvar. É como se ele estivesse amenizando o que ele vai falar depois. Ó, eu louvo vocês porque vocês seguem as tradições. Mas essa tradição, ele fala no final, nós não seguimos. E nem as igrejas de Deus. Entendeu? Assim, você coloca, né, que ele está falando algo que é para a igreja não fazer. Por que as igrejas interpretaram tudo errado isso aqui? Porque faltou exegese. E não entenderam o método retórico que Paulo usava para escrever. Por isso que é difícil, irmãos. Eu não culpo, tá? Eu não culpo. É por isso que eu sou uma pessoa assim que aquilo que é muito claro, aí eu sou feroz. Pelo amor de Deus, né? Já é papagaiada. Mas isso daqui eu não culpo a pessoa fazer uma interpretação equivocada. Porque é difícil. Se ela for pesquisar, ainda tem N debates. Mas o versículo 15 já não dá tudo. Porque diz assim, é honroso para a mulher ter o cabelo crescido, porque o cabelo está no lugar do véu. Mas ficou claro porque depois que eu expliquei, né? Mas quando você for fazer a leitura... Não, eu lembro, já lembro antes, se você for ler aqui, já dá a entender. Já dá a entender. Mas o que acontece? Quando as pessoas acham que o que Paulo está falando em todos os versículos é o pensamento de Paulo, logo ele vai falar assim, não, isso daqui é um pouco incoerente, mas eu não tenho luz suficiente para interpretar. Então logo eu tenho que seguir tudo que Paulo está falando em todos os versículos. Aí passa batido. Se ele não entende isso daqui, ó, método diatríbico. Então a questão do véu é antiga, assim. É antiga. Tá? Na cultura grega é muito antiga. Muito antiga. Na cultura grega, tá? Então, se você for pesquisar... Um exemplo, na exegese, tem uma parte da exegese que é chamado campo semântico e análise sintaxe. O que é isso? Análise sintaxe vai pegar a história da palavra, ou seja, como que aquela palavra, ou como que aquele utensílio que está sendo citado foi utilizado em outros períodos da história. Então, vai fazer um rastreio em toda a literatura do mundo antigo. Então, vamos supor, quando fala-se de véu, vai falar, tudo bem, o que era o véu em Corinto? Mas mais do que isso, a sintaxe vai falar assim, o que era o véu em toda a cultura grega. Então, vai analisar se Platão falou sobre véu, se Sócrates falou sobre véu, se Aristóteles falou sobre véu, em qual contexto cada um deles citou o véu, se tem algum texto de alguma literatura de um deus pagão que citou algum tipo de véu. E aí ele vai ter a sintaxe. Aquela palavra, ela ainda tem o mesmo significado? Não, ou ela teve várias mutações de significado? Ela teve várias mutações de significado. Então agora eu vou entender o contexto de como ela está sendo usada na Bíblia. Isso é chamado de campo semântico. O que é o campo semântico? Qual é o contexto que essa palavra está sendo utilizada no texto que eu estou lendo agora? Na história da sintaxe dela, ela tem vários contextos que se modificam. Mas e nesse meu contexto? Qual é o contexto que bate com a história dessa palavra em algum contexto que ela aparece na história? Difícil? Mas não é fácil mesmo, né? Se fosse fácil, todo mundo sabia, né? Mas é difícil. Então, tudo isso daqui é uma pesquisa bem labutosa, dificultosa, denomina-se tempo, porque é um texto difícil, complicado, muito debatido na igreja, entendeu? Mas quando você aplica o método certinho, não tem como. A clareza é muito grande. Você vê que a gente não fez uma exegese aqui, porque o intuito é mostrar para vocês o método diatríbico, tá? Mas vocês viram que só você lendo as incoerências, você já consegue... E você vê as tiradas de Paulo, como que ele faz a transição de pensamento. No caso aqui, o versículo 8, a transição de pensamento é muito fácil de identificar, porque é como se ele tivesse falado assim, ó, no Senhor, todavia. Essa expressão, no Senhor, todavia, é como se ele estivesse falando assim, ó, o que eu falei até aí em cima é o pensamento de vocês. Mas o pensamento do Senhor é diferente. Esse todavia é mais ou menos assim. O pensamento do Senhor é divergente do pensamento de vocês. No Senhor, todavia. É como se eu estivesse falando assim, ó, o Eduardo pediu 50% de dízimo para a igreja. Na Bíblia, todavia, a Bíblia fala 10%. Entendeu? Esse todavia é ele mostrando uma contradição com o que ele está falando nos versículos anteriores. É como se ele estivesse trazendo um contrassenso, um contraponto. Certo?
usar um exemplo de como é complexo. Imagina só que ele fala no capítulo 7. O Senhor, mas eu digo não o Senhor, mas eu. Meu Deus, imagina, a gente poderia pensar que aqui seria mesmo. Mas aí você... Difícil. É por isso que tem que fazer a exegese do texto. Porque na exegese, quando ele fala assim, ó, o Senhor, não o Senhor, mas eu, você na exegese você vai pegar que Paulo está falando o quê? Sobre esse assunto, Jesus não falou especificamente, ele não deu um mandamento sobre esse assunto. Mas quando ele fala assim, mas eu, não significa que não, agora eu vou elaborar o meu próprio pensamento. Não, lembra que Paulo usa conceitos do Antigo Testamento. Paulo, ele era um fariseu, um mestre da lei. E ele ficou pelo menos 14 anos em reclusão, estudando, revisando todo o Antigo Testamento. Então, ele pegou a revelação de Cristo no Antigo Testamento, mas tem coisas que ninguém tinha falado dos discípulos de Jesus e nem o próprio Jesus falou. Mas Paulo entendeu pela revelação de Cristo que ele deveria trazer aquele conceito do Antigo Testamento e transmitir. Não está preso ali só aquilo que está nos versículos bíblicos, é um conceito. Você vai ver falando um comparativo, isso. Mas essa... Será que vai ser por isso que é difícil, é difícil, irmãos, é complexo. É por isso que no Novo Testamento, filho, você pode fazer exegese, pós-graduação, mestrado, doutorado, e você vai gastar alguns anos aí. Por que ele está colocando aqui, falando no versículo 4 e no 7 também, a respeito do homem com a cabeça coberta? Por que ele está falando, enfatizando isso? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Esse era o pensamento que tinha na igreja. Entendeu? E aí no versículo 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Isso é correto biblicamente? Cobrir a cabeça? É. Não, o homem ser a imagem e glória de Deus e a mulher é a glória do homem. É correto? Como que você sabe que não é correto? Perante o reino, nós somos iguais. Tá, mas qual texto da Bíblia mostra que o homem, e tanto o homem como a mulher, é a imagem da glória de Deus e não só o homem? Qual texto? Qual texto que fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Gênesis! Agora, oh glória, meu Deus. Isso me deixa preocupado com esses sumiços. E aí a gente vai falar que fez o homem, você vai falar, não, o homem não, é a mulher. Não. Tem meu contexto. Não, ó. Olha, Gênesis 26, Gênesis 1, versículo 26, ó. Aí vocês vão fazer o seguinte, joga esse versículo no BPT aí. E vocês vão entender o que é a expressão homem aqui. O que é a expressão homem? Joga no BPT, Gênesis 1, 26. Para a gente encurtar o caminho. Quem achar primeiro, grita. 1,26. Isso. Vê aí, a expressão homem aí significa o quê? A feminino e masculino ou a toda a humanidade? Vê aí. A palavra significa tanto ser humano quanto humanidade. Também está ligada, já vi um nome aqui hebraico. Qual é o nome? Adaman. E da terra aqui entre aspas aqui, né? Sim. Indicando que o homem pertence ao solo de onde foi formado, Gênesis 2:7, embora receba o sopro da vida vindo do próprio Deus. Certo. Assim o ser humano possui uma dupla realidade. É terreno em sua constituição, é espiritual por receber vida do Criador. Mas até aí. A expressão homem em Gênesis 1, 26 é referente a gênero ou a toda a humanidade? Toda a humanidade. Logo, o conceito bíblico
é que toda a humanidade foi feita à imagem e semelhança de... Isso é coerente com 1 Coríntios 11, versículo de número 7. É ou não? Você entende? Não é tão difícil assim. É que você precisa fazer a exegese. Não é difícil. Existe uma diferença entre difícil e trabalhoso. Difícil é quando você precisa, meu Deus, fazer fundos imundos. Agora, trabalhoso é quando você precisa dedicar tempo para poder realmente se debruçar sobre aquilo e entender. Então, o que Paulo está citando ali, não pensa, pô, a gente está falando de Paulo, irmão. Você acha que Paulo ia errar exegese de Gênesis 1:26? De maneira nenhuma. Nunca. Nunca. Então, o que Paulo está trazendo é o quê? É um equívoco de pensamento que tinha na igreja de Corinto. Certo? Então, conforme você vai vendo os versículos e versículos, e você vai vendo, calma aí, isso daqui no método canônico é coerente ou não? Você vai vendo cada versículo, você vai falar, opa, calma aí. Então, Paulo não está expressando o seu pensamento. Ele está expressando o pensamento que tinha na igreja de Corinto, tá? Infelizmente, irmãos, se todo bom teólogo fosse honesto e não fosse partidarista teológico, porque existe isso, partidarismo teológico, por exemplo, nesse texto aqui há uma guerra maluca entre teólogos que se consideram complementarista e igualitarista. O que é isso? Complementarista acredita que a mulher é um complemento do homem. Igualitarista acredita que tanto a mulher quanto o homem têm papéis e funções iguais perante Deus. Então, são duas correntes teológicas, tá? Que vão brigar aí. A briga é histórica e muito gigante, tá? Hoje em dia, existe uma literatura massiva de teólogos que são igualitaristas, que acreditam que a mulher e o homem têm papéis iguais perante Deus, tá? Literatura massiva. Mas como a história da teologia, a reforma protestante, foi todos os teólogos massivamente complementarismo, porque a reforma trouxe esse conceito, então o que acontece? As literaturas igualitaristas foram ofuscadas durante muito tempo. Agora que deu um boom, né? Inclusive, os dois maiores teólogos pentecostais que nós temos nos últimos 100 anos, que é o Gordon Free e o Craig Keener, são igualitaristas. Os dois, os maiores. E os dois são exegeta. Professor de exegese. Eles são igualitaristas. Porque quando você vai pegar os textos bíblicos, há mais coerência no igualitarismo do que no complementarismo. Muito mais coerência. Principalmente quando você aplica a exegese a todos os textos que o complementarismo vai apresentar. Esse é um deles. Entendeu? E aí, qual que é o problema? E aí, você tem que estar com a sua mente muito sã para isso. Se você for interpretar qualquer texto, primeiro usando doutrina, antes de usar exegese, qual que é o risco disso? O risco é que você vai sempre se achegar no texto com um pressuposto. E você nunca vai se achegar no texto dizendo o que você quer me dizer. Mas você sempre vai se achegar no texto dizendo assim, eu preciso defender o que falam sobre você. Aplica isso pessoalmente a você. Se eu chegasse em você, já com pressuposto, com aquilo que já me falaram sobre você, você ia gostar? Agora, e se eu chegasse para você como se você fosse algo que eu deveria conhecer? E aí mesmo eu ia tirar uma conclusão de quem é você. Não seria mais justo? Então por que a gente não aplica isso ao texto bíblico? Você entende? Por que a gente já chega no texto bíblico com um monte de bagagem doutrinária? Então a exegese, ela vai fazer você dissecar o texto, e aí você vai ver se aquela doutrina é coerente ou não com aquilo que o texto realmente diz. Certo? Então, vocês deu para entender pelo menos o conceito do método diatribe? Vocês entenderam como a exegese é importante para vocês poderem identificar o que o texto realmente diz e identificar também o método diatribe? Eu não estou falando que isso daqui vai ser fácil, tá? Porque, como eu falei, esse método diatribe você só vai aprender se você for fazer um mestrado em Novo Testamento, em exegese do Novo Testamento. Pós-graduação, geralmente eles não vão passar isso, tá? Até porque as pós-graduação hoje está 1 ano de pós-graduação. 1 ano você não dá para ver nada. Uma vez por semana não consegue, tá? Então, mas é uma coisa que eu quis trazer para vocês, para quê? Para vocês verem como o que eu quero trazer para vocês mais,
além de vocês praticar o método, mas eu quero trazer para vocês o quão é importante a exegese. Para vocês, na hora de fazer um sermão, vocês não falam assim, estou sem tempo, vou fazer um catadinho aqui. É para vocês ter peso de responsabilidade quando você estiver diante da Bíblia e pensar a mensagem que vocês vão trazer perante a igreja. Tá? Então, isso daqui, vocês vão pegar o conceito, talvez vocês vão desenvolver com o tempo, mas isso aqui é algo complexo mesmo. Tá? Estou tratando de 2 textos, mas tem uma abundância de textos complicados que o Paulo usa esse método, mas é para vocês entenderem, poxa, se eu não fizer a exegese, a chance de eu errar é muito grande. E eu falar que Deus pensa assim e Deus não pensa assim. Que Deus faz isso e Deus não faz isso. Entende? Tem outro autor, além de Paulo, que usa essa linguagem de... Diatríbico? Então, não. No Novo Testamento, não, porque Paulo era o cara, né? Na verdade, sim, o autor dos Hebreus, né? O autor dos Hebreus usa, mas é muito pouco, assim. Tipo, acho que tem... Esse método é só para as cartas de Paulo. Porque Paulo, ele era... Paulo, se vocês não são, Tarso, a cidade que Paulo nasceu, estava entre os 5 principais berços da filosofia grega. Né? Você tinha aí Atenas, você tinha também Alexandria, e a cidade de Tarso, na Cilícia, também era um berço filosófico. Então, Paulo, ele não só cresceu no judaísmo, mas ele cresceu também no conhecimento de toda a filosofia grega. Isso diz respeito à retórica e métodos de escrita, métodos de oratória. Paulo manjava muito, né? Ele manjava muito disso, ele dominava muito isso. E Paulo era muito intelectual, não é à toa que Pedro vai dizer que Paulo escrevia coisas difíceis. Tá? Então, esse método aqui especificamente você vai encontrar em Paulo, e acho que 2 versículos na carta aos Hebreus, que também quem escreveu a carta aos Hebreus era uma pessoa de gabarito intelectual acima da média. Para você ter noção, um dos textos que tem o grego mais culto do Novo Testamento é o livro de Lucas e Atos. Porém, o grego de Hebreus é um grego muito mais culto do que o grego de Lucas e Atos. Então, o cara quem escreveu a carta aos Hebreus era alta patente de conhecimento da literatura grega. Então ele usa também, mas tirando ele, só o apóstolo Paulo. Que fica mais fácil, né? Não dá uma glória a Deus por isso? Ainda bem que é só Paulo, né? Estava ouvindo hoje um teólogo que ele falou da dificuldade, porque o preconceito faz parte já está na nossa herança, praticamente genética. Né? A cultura, tudo, um preconceito, como a gente vai ler, igual esses textos aqui, praticamente é impregnado no nosso costume. Exato. Você já lê meio que automaticamente. É por isso que precisa da exegese. Pega isso, essa matéria é por isso que eu... Lembra que eu falei por que a matéria da exegese... Eu não quis falar que é a matéria mais importante da grade teológica, porque senão ficaria meio arrogante, né? Mas vocês estão entendendo que não tem jeito, cara. Não tem jeito. Se você não souber isso daqui, você pode... um exemplo, ó. A gente pega... se você souber bem exegese e você praticar isso, você vai ter um conhecimento muito amplo de N textos da Bíblia. Isso vai te gerar o quê? Gatilhos para vários conceitos que a Bíblia apresenta. Vou te dar um exemplo. Ó. No sábado à noite, um amigo meu, que é coordenador de uma escola dominical, ele ligou para mim desesperado. Tarcísio, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, encerramento da escola dominical na minha igreja e eu não vou poder estar. E a professora que me substitui também, a avó dela está internada, ela vai ter que dormir com a avó, não tem ninguém para lecionar. Né? Aí eu falei, qual que é o tema? Ele falou, o legado dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Aí, só que o tema da lição era o legado dos patriarcas. Só que eu trabalhei o legado dos patriarcas vinculado à terra. Existe toda uma teologia da terra que vai culminar lá em Levíticos 25, no ano do jubileu. E eu montei o estudo em questão de 40 minutos à noite. Daí você fala, não, você é um gênio. Não é um gênio. Eu já fiz a exegese de Gênesis, eu tenho a apostila de Gênesis, já fiz a exegese de Gênesis, já fiz a exegese do texto do jubileu, de Êxodo. Então a exegese vai te abrir o leque, que vai ficar muito mais fácil de você trabalhar os textos e você vai extrair dali riquezas assim que
né, você fala, caramba, que coisa boa. Então você realmente pega, de certa forma, um domínio do texto bíblico, tá? Mas vamos para o intervalo. Espero que vocês tenham compreendido a importância. E nós vamos trabalhar agora ecos. O que são ecos que Paulo usa do Antigo Testamento para escrever alguns textos? Essa questão de ecos também é um assunto que você só vai... Numa pós-graduação, talvez, no Novo Testamento, você aprenda sobre ecos, mas é extremamente importante. E esse daqui já é mais fácil, tá? Não é tão difícil assim. Vocês vão ver aí, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse é um texto bem conhecido. Acho que mais do que o outro ainda. Capítulo 2, versículo 9. Esse é bem conhecido. É bem conhecido, né? Nós vamos trabalhar aqui ecos do Antigo Testamento em Paulo. Tá? Bom, antes de a gente entrar no texto, o que são ecos do Antigo Testamento? Paulo, ele faz citação direta do texto do Antigo Testamento e alguns textos das suas cartas. Citação direta, ele fala assim, Isaías diz assim, e aí ele vai literalmente falar o que Isaías escreveu. Mas Paulo também vai usar citações indiretas. Tá? O que é citações indiretas? Ele pode dizer assim, ó, Isaías disse assim, mas você vai ver que algumas palavras que Paulo vai utilizar, quando você for conferir no texto de Isaías, você fala, mas não é as mesmas palavras. Mas ele está fazendo meio que uma citação indireta do texto. O que nós podemos chamar também de paráfrase. Tá? É sempre bom você lembrar que quando Paulo está escrevendo e ele vai citar um texto do Antigo Testamento, ele às vezes não estava com um manuscrito do Antigo Testamento com ele. Então ele tinha que citar o texto do Antigo Testamento de acordo com aquilo que ele meio que lembrava. Então às vezes ele vai parafrasear o texto do Antigo Testamento. Tá? Então ele vai trazer ali o texto do Antigo Testamento de forma parafraseada e às vezes, inclusive, ele vai usar o texto do Antigo Testamento como uma forma simbólica de aplicação. Um exemplo, quando ele fala de Agar e Sara, que ele compara Sara como o filho de Sara como os descendentes da promessa e o filho de Agar como aqueles que estão presos ainda na aliança do Antigo Testamento. Ele está usando os textos de Gênesis, tá? Mas de uma maneira simbólica aplicado ao contexto da igreja. Tá? Então, existe citação direta e citação indireta. E existe os ecos. O que é eco? É quando Paulo ele pega o conceito do texto do Antigo Testamento. Geralmente ele não vai citar o autor. Ele geralmente vai colocar, está escrito, dando referência, mas o que ele vai trabalhar ali naquele contexto da igreja não tem nada a ver com o que o autor no Antigo Testamento está trabalhando, mas ele está trazendo um conceito do texto do Antigo Testamento para a sua realidade. Entendeu? Citação direta, ele fala literalmente o que o autor do Antigo Testamento diz. Citação indireta, ele vai parafrasear o que o autor do Antigo Testamento diz e vai usar basicamente o mesmo contexto. Eco, ele vai pegar o conceito do que o autor do Antigo Testamento diz e vai trazer contextualizando para a sua época. Deu para entender? O eco é diferente. É diferente. É o caso bem específico de Agar. Isso. Por que a gente chama de eco? Lembra? Vamos supor, se você ouve uma voz de longe, você conhece muita pessoa, se ouve só o eco da voz, você consegue identificar. Então, o eco, esse é o conceito de eco. Né? Você lê o texto, se você conhece muito bem esse texto do Antigo Testamento, você fala, opa, lembrou aquele texto de Isaías, mas Isaías em si não fala isso que Paulo está dizendo. Então, mas é um eco. Então é como se você trouxesse na memória o texto do Antigo Testamento. Isso é um eco. E por que que isso é importante? Porque o Novo Testamento está cheio de ecos do Antigo. Cheio, lotado. E para você entender bem isso, você tem que lembrar que os autores do Antigo Testamento são judeus. Tá? E mesmo o único que não era judeu, que era Lucas, tinha um conhecimento profundo também da cultura judaica. Então, e eles, isso daí,
a Bíblia do Antigo Testamento não era mais uma literatura que eles conheciam. Às vezes, para alguns autores, era a única literatura que eles conheciam. Vou te dar um exemplo. Pedro era um pescador, certo? Você acha que Pedro já tinha lido filósofos gregos? Claro que não. Qual era o texto principal da vida de Pedro? Qual que era? A Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Entendeu? Então, qual era o texto que Pedro ouvia todo sábado na sinagoga? Qual foi o texto que Pedro ouviu do seu pai na educação primária, desde a tenridade até como eles faziam literalmente que é mandado em Deuteronômio capítulo 4, que é ensina a lei ao levantar, ensina a lei no caminho, ensina a lei ao deitar. Então o pai era responsável pela educação do filho. O pai era o primeiro que ensinava a lei de Deus para o filho. As festas judaicas ensinavam a lei de Deus. Então esses homens eles estão mergulhados na Bíblia. Não é igual nós, que a gente lê a Bíblia agora, aí sai de casa, aí você vê propaganda de outdoor, aí você vê uma notícia no jornal, aí daqui a pouco você vê o jogo da seleção, e é uma pancada de informação na sua cabeça. Eles não, eles tinham uma informação só na mente deles, que era a lei de Deus. Entendeu? Então eles dominavam muito a lei de Deus. É por isso que eles conseguiam trazer ensinamentos que, por mais que eles não estão citando literalmente, mas como a lei está entranhada neles, está intrínseca neles, então eles traziam tudo que eles falavam, tudo que eles faziam, tinha pelo menos eco naquilo que falava no Antigo Testamento. Deu para entender o conceito? Agora vamos lá. Tem alguma pergunta sobre isso? Não? Tranquilo? Eu acompanho uma mulher que ensina hebraico, né? Que ela morou lá, ela é brasileira e morou lá, estudou lá na infância, e ela falou que na escola, lá até o dia de hoje, as matérias dela são todas conceituadas na Bíblia. É, exatamente. Então aquilo entra na veia da pessoa, né? Faz parte da cultura, do DNA. Agora, esse versículo aqui, 1 Coríntios 2:9, é isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso. É de Isaías 64. 4. É isso mesmo. É um eco. É um eco. Porque Isaías não... Isso, ele não está dizendo isso que Paulo está dizendo. Mas você vai ver como que Paulo usa o conceito. Você vai ver que até as palavras não tem nada a ver com o que Isaías está falando, né? Mas você vai ver como que Paulo trabalha. Você viu no comentário bíblico? Não, é que eu lembrei. Ah, tá. É isso mesmo. Que Isaías fala, nem ouvido nem ouviu, nem passou pela audição do homem o que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, né? Então é isso mesmo. Só que veja bem, entenda o que Paulo está trabalhando aqui no contexto. Paulo está defendendo a sabedoria do Espírito Santo para te dar conhecimento da verdade, do mistério de Deus oculto, que é o Evangelho, Cristo. Então, ele está mostrando a diferença que é entre uma pessoa puramente intelectual, carnal, se aproximando do Evangelho, e uma pessoa que tem o Espírito de Deus se aproximando do Evangelho. Tá? Vamos entender primeiro o pensamento popular acerca desse texto. Quando as pessoas geralmente citam, dizendo, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós tratamos esse versículo, ou o pensamento popular trata esse versículo, como se fosse algo que Deus vai te dar no futuro, certo? Não é sempre assim? Alguém já ouviu esse versículo de uma forma totalmente diferente dessa que eu acabei de mencionar? Não? Então, eles tratam como se fosse algo futuro. Mas lembra, o que Paulo está trabalhando em todo o capítulo 2, a partir do versículo 6, é de algo que acontece no presente. Então, só o tempo verbal você já eliminou aquela interpretação. Ele está falando de coisas do presente, não do futuro. Certo? Só que veja bem, isso daqui que Paulo está trabalhando, você mata a interpretação quando você lê o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. E o que Deus nos revelou? Aquilo que nem ouvido ouviu, nem olho viu,
Isso é até engraçado, né? Porque tá tão simples o negócio. Tá falando de algo futuro? Não, tá falando de algo que aconteceu. O que aconteceu? O que o Espírito revelou? O que o olho não ouviu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, mas é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo já dá a explicação no versículo seguinte, tá? Mas veja que coisa interessante, ó. Se você for olhar o versículo de número 12 e também o versículo de número 14, do 12 ao 14, vamos ler só para você entender, ó. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo está dizendo? Ó, só quem tem o Espírito de Deus pode entender isso daqui, esse mistério do Evangelho. E por que só o Espírito de Deus pode fazer o homem entender esse mistério do Evangelho? No versículo de número 10, que ele vai explicar, ele vai falar que o Espírito, ele sonda as profundezas de Deus. Por quê? Porque o Espírito é de Deus. O Espírito que é de Deus conhece as profundezas de Deus. E quando ele habita no homem, ele tem o poder de dar clareza acerca das profundezas de Deus para o homem. E que profundezas é essa? É aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Mas por que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem? Porque o homem natural não tem acesso a essa sabedoria profunda dos mistérios de Deus. Só quem tem o Espírito pode conhecer. Eu entendo. Isso é tranquilo. De boa. Agora vamos para o que é realmente o eco. Abra aí no texto que o nosso irmão já matou a charada. Isaías capítulo 64, verso número 4. Olha o que diz, ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, veja que tem o versículo é muito semelhante ao versículo que Paulo está citando, sim ou não? Então, Paulo está citando literalmente esse versículo de Isaías 64, versículo 4, só que ele não coloca o nome do autor, ele não fala que é Isaías, e ele também não vai trabalhar o contexto de Isaías em si. Então, ele está usando o quê? Um eco. Quem ouviu, lembrou de Isaías 64, versículo 4. Só que o que Isaías 64, versículo 4 está querendo transmitir? Era como se Isaías estivesse dizendo assim, olha, vocês estão adorando a outros deuses, mas vocês sabem que desde a antiguidade nunca se ouviu e nem se viu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías estava dizendo assim, ó, vocês que são o povo da aliança têm o conhecimento da capacidade desse Deus de trabalhar por aqueles que nele esperam. E a pergunta que fica é, se vocês conhecem esse Deus tão profundamente, por que vocês adoram outros deuses? Se vocês sabem que não existe no mundo, quando ele fala assim, ó, não houve na antiguidade, ele está se referindo aos demais deuses que existiam nas demais nações. Não tem nenhum deus em nenhuma nação. Ninguém nunca ouviu e nem viu um Deus que trabalha do jeito que o nosso Deus trabalha por aquele que neles espera. Então, o porquê que vocês estão caindo ainda na idolatria? Sendo que vocês sabem que o Deus de vocês trabalha e faz coisas que ninguém nunca nem viu e nem se ouviu falar em toda a antiguidade entre os deuses. Deu para entender? O que Isaías está querendo dizer?
O que Paulo está querendo dizer? Olha o conceito que ele vai pegar. Paulo está dizendo assim, ó. Ninguém, em nenhum mundo, de nenhuma cultura, viu ou ouviu aquilo que o Espírito revelou a vocês, que é aqueles que amam a Deus. Você entende o conceito que ele está pegando? Isaías estava falando de idolatria, mas Paulo estava falando de conhecimento de Deus. Ó, nem subiu para o coração de nenhum homem viu, nenhum homem ouviu, mas isso é o que Deus tem para aqueles que o amam, e ele já revelou a vocês. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, as pessoas não conhecem o mistério de Deus como vocês conhecem. As demais nações acham que têm a verdade, mas eles são fundamentados numa mentira. O Império Romano, a filosofia grega que está incutida na igreja de Corinto, eles creem que o gnosticismo, o neoplatonismo é uma verdade, mas só vocês têm esse conhecimento da verdade, que é uma verdade que eles não viram. Eles não ouviram, não subiu ao coração deles. Mas vocês que amam a Deus, o Espírito revelou. Você entende? Paulo não está tratando aqui de idolatria, mas Paulo está tratando, dizendo assim, tenha noção de que há uma grande diferença entre vocês que têm o Espírito de Deus e as demais pessoas que não têm o Espírito de Deus. E lembra que a filosofia que rondava a região de Corinto estava entrando dentro da igreja. E olha o que Paulo está querendo trabalhar. Ó, se vocês têm um conhecimento de Deus que as filosofias não têm, por que vocês querem ouvir as filosofias e trazer para dentro da igreja? Deu para entender? Isaías estava falando de idolatria. Paulo estava falando de filosofias. Mas ele pega o conceito de Isaías e trabalha na igreja de Corinto. É difícil? Complicado? Pode falar. Se for complicado, eu mudo a forma de explicar. É complicado? Deu para entender a colocação. Entendeu? Então, Isaías fala de um tema. Qual é o tema de Isaías? Idolatria. Qual é o tema de Paulo? Filosofias. Mas ele pega o conceito, ó. Assim como Isaías mostrou para o povo de Israel que não existia nenhum Deus em toda a antiguidade, ninguém na antiguidade viu e nem ouviu um Deus que trabalha, que é tão fiel para aqueles que nele esperam, e por isso eles não tinham motivo de cair em idolatria e adorar outros deuses, porque eles tinham o Deus mais poderoso, que era o Deus deles. Assim vocês também têm um conhecimento mais profundo que a humanidade poderia ter. A filosofia, Platão não tem, Aristóteles não tem, Sócrates não tem, Fédon não tem. Ninguém tem, porque só quem tem o Espírito de Deus tem. E aí fica a pergunta no ar. Se vocês têm esse conhecimento tão profundo, que nem subiu ao coração do homem, ninguém viu, nem ouviu, mas Deus revelou para vocês, por que vocês estão trazendo o gnosticismo para dentro da igreja? Por que vocês estão trazendo o neoplatonismo para dentro da igreja? Sendo que eles não viram, não ouviram, nem subiu ao coração deles aquilo que vocês conhecem. Então vocês que têm um conhecimento de Deus mais profundo estão se sujeitando a pessoas que nem viram, nem ouviram e nem subiu ao coração deles o mistério de Cristo. Vocês estão malucos. Você entende o que é um eco? Ele não está falando de idolatria, mas Paulo está falando de ideologias, filosofias que estavam rondando na igreja. Para nós, como é que isso seria aplicável para nós? Bom, vocês já viram, e quando acabar a Copa, vocês vão começar a ouvir. Aqui agora está todo mundo entretido na Copa. Quando acabar a Copa, vocês vão ver de novo aquele debate sujo de direita e esquerda. Né? De novo. E aí vocês vão ver alguns pastores defendendo os conceitos de direita, outros pastores defendendo o conceito de esquerda. E a pergunta que nós temos é, por que vocês estão debatendo um conceito que nasceu na Revolução Francesa por homens que a maioria deles eram ateus, que fizeram esse tipo de ideologia de direita e esquerda, sendo que vocês têm a Bíblia. E na Bíblia há um conceito político de Gênesis a Apocalipse. Por que vocês não extraem o que vocês acreditam de política da Bíblia, sendo que vocês têm o Espírito de Deus e vocês estão buscando nas ideologias de direita e de esquerda o que acreditar e aonde colocar a sua esperança? Você entende? Irmãos, a Bíblia começa com política e termina com política. Você acredita nisso? Sabe quem era Adão? Corregente. Ele era rei que Deus dividia o reinado da terra com Adão.
Deus era o criador, governante da terra. E ele olha para Adão e Eva e diz assim, sujeitai-a, dominai. O que ele está transmitindo para Adão? Eu estou compartilhando com você o meu governo. Um dos principais chamados de Adão e Eva era político. Quando vamos supor que eles não pecaram. Quando eles começassem a encher a terra, ia se criar civilizações, sim ou não? E para ter uma civilização organizada é necessário leis. E quem é que faz leis? Quem é que faz leis? Político. Essa é a polis, a política. A polis é a organização da cidade, através de leis justas, para que todos possam ter o mesmo acesso, todos possam ter dignidade. Esse é o conceito de política. E quem iria fazer as leis, formular leis justas de acordo com o caráter de Deus? E ele poderia fazer isso porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Quem iria fazer para organizar essa sociedade que iria surgir? Adão e Eva, filho. Eles seriam os políticos, os governantes da terra, que iriam organizar, inclusive, a sociedade. Então a Bíblia já começa com política. Lá em Apocalipse, quando Cristo vai julgar as nações, ele está sentado na onde? E quem está sentado no trono tem o quê? Governo. Mas governo do quê? Político. Ele monta uma cidade. E todo político tem que administrar a cidade. E a cidade, se você ler Apocalipse capítulo número 22, ela vai ser muito bem administrada. Não vai faltar comida. Não vai ter sofrimento, porque não vai ter injustiça social. Todos vão contemplar e ter direito de se achegar próximo desse governante. Você entende? Nós teremos acesso. Você consegue falar com o Lula se você quiser? Então, mas na política de Deus você tem acesso ao governante. Porque na Nova Jerusalém você tem livre acesso àquele que está no trono. Tem noção disso? Pega isso agora e usa esses conceitos para poder enxergar a política atual. E aí você vai fazer uma política, um pensamento político bíblico. Você não precisa ir nem para o pensamento de direita nem de esquerda. Mas, se você pegar isso daqui que o Paulo está falando, aplicando nesse contexto, Paulo está dizendo, por que vocês estão recorrendo à filosofia grega? Vocês têm o Espírito de Deus. Eles que são carnais nunca vão entender, porque o homem natural não conhece as coisas que são de Deus. Por que vocês querem misturar essas duas coisas? Há um pensador teólogo liberal chamado Leonardo Boff. E sabe o que ele disse? Para você entender Jesus, você precisa entender primeiro Marx e Freud. Que loucura, né? Se você não entender Marx e Freud, você nunca vai entender Jesus. O que ele está fazendo? Ele está usando homens naturais para interpretar os mistérios de Deus que estão ocultos e só é revelado por aqueles que têm o Espírito de Deus. Olha como você, quando você entende o contexto do texto, ele fica muito mais rico. Não fica jargão. Ai, fique em paz, porque o que o olho não viu. Quando você entende o contexto, você pode aplicar. Eu fiz aqui já 2 aplicações contemporâneas usando o texto. Mas primeiro eu entendi que esse texto é um eco de Isaías 44:4. Isaías falava de idolatria, mas Paulo estava falando de contextos filosóficos e ideologias que estavam acontecendo em Corinto. E Paulo estava falando, vocês têm o Espírito de Deus, ele já revelou o que eles não viram, nem ouviram, nem subiu ao coração deles, vocês têm esse conhecimento, porque o Espírito de Deus que está em você, ele prescuta, ou seja, ele é como se ele mergulhasse e fosse lá nas profundezas do rio de Deus buscar esse conhecimento. Sabia que tem partes do oceano que nem equipamento chega? As trevas são tão densas que não consegue chegar. A pressão é tão grande que nem o equipamento consegue chegar, muito menos o homem. Mas com Deus é diferente, porque o Espírito chega lá onde está inacessível, pega esses mistérios e revela para nós. Então a gente não tem motivo de buscar conhecimento e sabedoria naqueles que não têm o Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Entendeu? É esse mistério que Paulo está querendo trazer. Então quando você pega o eco, você entende o conceito do texto do Antigo Testamento. Você entende como que Paulo está usando esse texto agora no Novo Testamento. Ele não está usando o mesmo contexto, mas ele está pegando o conceito. Então isso é um eco
o que ele está citando ali não é literalmente o que Isaías estava citando para o contexto dele, mas Paulo está usando o conceito daquele texto aplicado para o seu contexto. Certo? Tranquilo? Vou te dar um exemplo. Ó. Eu preguei esses dias sobre o ano do jubileu, né? O ano do jubileu. E o ano do jubileu é algo assim, é formidável. É um negócio assim que, se você for pesquisar, Levíticos 25 é um texto extremamente rico. Extremamente rico. E o ano do jubileu apresenta-se várias questões ali. Primeiro que antes do jubileu ia ter o ano do descanso, né? E o que é o ano do descanso em si? Ó, eu vou te dar só um conceito matemático para você entender. Olha se isso fosse aplicar de forma... Cadê o apagador? E aqui a gente já encerra, tá? Porque... Que horas que é aí? 9? Olha que coisa. O contexto do ano do descanso, que vem antes do jubileu, mas eles estão interconectados, é assim, ó. Eles iriam trabalhar 6 anos, certo? No 7º ano, eles iriam descansar. Beleza, maravilha. Só como que seria essa questão de descanso dos 6 anos? Primeiro, eles tinham que descansar 1 ano depois de 6 anos, ou seja, o 7º ano. Primeiro tinha um conceito que é o conceito da biologia. A Terra precisava descansar. Eles tinham esse conhecimento biológico? Não. Porque as populações do mundo antigo, eles aravam a terra e não davam descanso para a terra. Mas Deus, que criou a terra, sabia que a terra necessitava de descanso. Então tinha um conceito biológico no descanso. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente come uma pancada de alimento com fertilizante, porque nenhum fazendeiro no Brasil nem no mundo dá descanso devido para a terra. Então, para que a terra venha a ser frutífera, ele tem que enxertar fertilizante. E você e eu comem isso que não dá para correr. Né? Eu não tenho terreno para plantar e para comer. Mas o certo seria toda a terra ter um descanso. Então Deus traz um conhecimento de agricultura, de biologia, de gênese de agricultura, que o povo não tinha. Por quê? Quando você dá o descanso correto para a terra, o alimento sai melhor, mais saboroso, mais virtuoso, com mais nutrientes. Então era mais ou menos assim, ó, cumpra o descanso e vocês vão desfrutar da bênção que eu estou dando de uma forma muito melhor, muito mais integral. Deus dá um conhecimento para o povo que o povo não tinha. Tá? Se você for aplicar isso hoje, o conceito de descanso, a gente vai ter uma saúde muito melhor se a gente começar a dar o descanso devido para a terra para que ela venha se recuperar de todo o dano que a gente causou a ela. Conceito de descanso. Só que, ó, olha a matemática de Deus. Porque o povo poderia perguntar, pô, se a gente só come aquilo que a gente planta e colhe, se a gente não vai plantar e nem colher no 7º ano, o que a gente vai comer? Fica a pergunta no ar. Aí Deus fala assim, ó, no 6º ano, eu vou dar para vocês 3 vezes mais a produção que eu dei nos outros 5 anos anteriores. Então, o conceito seria mais ou menos assim. Eles iriam arar a terra 5 anos. No 6º ano, Deus iria abençoar 3 vezes mais o fruto da terra. No 7º ano, eles iriam descansar. Somente no 8º ano, eles iriam somente plantar. E no 9º ano que eles iriam colher. Então eles iriam aqui descansar 1 ano. No 8º ano eles só iriam plantar, então eles iriam estar aí trabalhando meio período. E eles só iriam voltar a trabalhar em período integral no 9º ano. Agora eu te pergunto, você trabalha quantos anos para descansar? 1 mês. 1 ano, não é assim? Em 7 anos você descansa quantos meses? 7 meses. O povo de Israel descansava 1 ano e meio. Vale? É mais sábio a lei de Deus ou a lei dos homens? Você entendeu? Então, como é? Eu posso pegar isso daqui e trazer para um contexto de uma lei justa, administrativa, uma lei econômica. Vou te dar outro exemplo. Na lei de Deus não existia sistema carcerário. Não tinha sistema carcerário. Como assim? Quem fosse pego roubando seria levado no sacerdote, que o sacerdote tinha a função de sacerdote, mestre e também juiz da nação. E
ele iria ter que restituir 2 vezes mais aquilo que ele roubou. Se ele fosse reincidente, ele ia ter que restituir 4 vezes mais aquilo que ele roubou. Ou seja, trazendo essa lei para o nosso contexto, roubaram o meu iPhone. R$4.000. Só que no nosso contexto da lei brasileira, o cara vai preso, eu não vou ter meu iPhone e ainda vou pagar imposto para manter ele na prisão. Isso é justo? Agora o contexto da lei de Deus, ele roubou meu iPhone. Então ele vai ter que agora trabalhar para o Estado e vai ter que me devolver o valor equivalente a 2 vezes mais o valor do meu iPhone. Ele vai pagar a pena dele e eu vou ser restituído do celular que eu fui roubado e do tempo que eu fiquei sem o meu celular. Isso é justo? Então, filho, quando for trabalhar política, para de olhar para a ideologia. Olha para a Bíblia. Analise o seu candidato político à luz das Escrituras. Entendeu? Hã? Não, lógico. Integralmente não, né? Mas você vai encontrar em alguns candidatos coisas que são coerentes com a lei de Deus, tá? Eu não vou prometer, mas eu estou pensando em gravar um vídeo, né? Ou vai ter que ser mais de um vídeo quando chegar no período político, falando sobre política à luz da Bíblia, né? E lá depois eu vou colocar qual é o perfil de um político segundo as Escrituras. E aí eu vou trabalhar esse gesto de vários textos lá, se vocês quiserem acompanhar, tá bom? Você vai se candidatar esse ano? Não, Deus me livre. Você ia falar, Colocar o rostinho de cada um. Você coloca os políticos da época, que vai ser que tá na eleição. Sim, E sim. aí vai fazendo ali, eliminado, tal. É. Não passou. Esse aqui aí não passou. Vai viralizar, não, irmão? Entendeu? Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Você viu como o texto é rico? Se você expande o pensamento, pô, Paulo estava falando, cara, você já tem um conhecimento mais profundo de Deus. Não precisa ficar buscando subterfúgio. Trabalha esse conhecimento. Eu sou a favor de você ler filósofo grego. Eu já li Platão, Aristóteles, Sócrates, né, e por aí vai. Eu leio, mas por que eu leio? Porque, primeiro, que esses autores, a Eclesiastes vai falar que Deus colocou no homem a eternidade. Então, esses autores vão falar verdades que são coerentes com a Bíblia, né? Há um conceito de João Calvino que é chamado semis religiones, que é todo homem tem a semente da religião nele. Então, todo homem é passível de falar alguma verdade coerente de Deus. E o calvinismo vai dizer assim, que toda verdade pertence a Deus, porque procede dele. Ele é a própria verdade. Por mais que essa verdade foi falada por um homem ímpio, tá? Então, vai ter alguns conceitos nesses filósofos que vai remeter à verdade de Deus. E é interessante a gente entender isso. Por quê? Se ele está falando uma verdade que provém de Deus, mas no final do pensamento dele, ele fala uma mentira que não provém de Deus, logo ele tem uma incoerência e uma inconsistência. E aí, quando você for falar com um filósofo, você fala, pô, isso daqui que ele fala, Deus fala. Mas o problema é que a conclusão dele foi errada. E você explica por que é errado. Estou falando você, mas digo, é o porquê que eu estudo, né, sobre esses homens. E se você tiver aí também oportunidade, é bom também você sempre estar a par. Tá? Ficou dúvida relacionada a essa questão? Ah, apaguei. A questão do eco e diatríbico. Mais ou menos, né? Mas é normal, tá? O método diatríbico, eu queria apresentar para vocês o conceito, mais para vocês verem que não é tão simples, mas para vocês realmente ter esse peso. Eu preciso, não dá mais para fazer sermão nas coxas, né? Não dá para fazer sermão nas coxas. Eu preciso me dedicar mesmo para trazer realmente uma boa mensagem, né? E o aplicativo, eu vou tirar do ar, tá? Então, mas se você quiser adquirir o aplicativo, também é muito barato, né, irmãos? É R$8,99. É só para me manter a manutenção dele, né? Eu pago e é em dólar, né? Você já assinou o site GBT? É em dólar que você paga. Né? E eles descontam lá do meu cartão, sem dó. E eu quero também aumentar Tem vários planos, né, do ChatGPT. Tem plano que vai até, eu acho que é $300 por aí. Só que se for converter por real, dá mais de R$1.000, né? Só que esse plano, tipo, a inteligência artificial, ela já faz coisas absurdas no aplicativo. Já é ótimo. Mas ela tem um nível que traz coisas assim. Tem um nível dela, esse nível que é mais alto, ele inclusive traz imagens ilustrativas. Pô,
E aí imagine, se você é um professor de escola dominical, tem um pregador, você está tendo aquele conhecimento com imagem ilustrativa, isso é maravilhoso. Então, quanto mais pessoas eu tiver assinando, eu posso chegar no valor, agora já dá para pagar esse plano maior. Aí eu dou o upgrade no aplicativo e vai ficar melhor para todo mundo, tá? Eu não tiro nada, nem R$1, não ganho R$1 com isso, tá? Realmente eu fiz para ajudar realmente as pessoas. Então, se você quiser adquirir, você pode adquirir, pode pagar o plano anual, e aí eu não preciso te mandar mensagem, até porque eu não mando mensagem, tem um monte de gente que assinou, ficou inadimplente, eu nunca mandei mensagem, tá? Alguns eu lembrei, porque são mais próximos de mim, outros não, mas é bom você assinar o plano anual, porque daí eu só vou te lembrar daqui a um ano, e você só vai me ver, me ouvir quando estiver pregando ou ensinando, tá? Não te cobrando. Tá? Então, depois vocês entram lá em contato comigo e a bênção vai ser grande. Vamos ficar de pé? Vocês vão entrar em férias, né? É isso? Eu acho que é isso. O Isaac falou que ia entrar em férias. Aproveite para fazer bastante exegese. Na segunda-feira à noite não está na aula, então faça exegese. Tá bom? E se você tiver dúvida, tá? Eu não sou nenhuma estrela, então pode mandar mensagem aí para mim, que eu vou ter um prazer enorme aí de poder responder. Ah, não, esse canetão é meu, pô. Sim, apagador. Eu vou ter um prazer enorme de responder vocês, de auxiliar vocês, tá? Não tenha dúvida. Lembra que numa conversa você pode errar. No púlpito não dá para errar, filho. Não dá para errar no púlpito. Então tem que ter senso de responsabilidade. Então pode mandar mensagem, tá? Vários pregadores aí, esses dias mesmo um amigo meu estava pregando em Macapá, aí me mandou mensagem. Ele já tem um aplicativo, mandou mensagem e tal. E eu ajudo na boa, não tenho nenhum problema. Só não faço sermão, né? Tem cara que faz sermão e vende pros caras que vai pregar nos Gideões. Sabia que a maioria dos pregadores dos Gideões usa sermão copiado? Tem um amigo que esses dias me mandou mensagem e falou: Tarcísio, esses miseráveis. Eu falei: o que aconteceu? Eu montei o sermão pros caras, os caras começou dentro do sermão que eu escrevi para ele, depois saíram, acabaram com o texto, que não sei o quê. Eu falei: você é bobo também ficar escrevendo sermão pra esses retardados, dando mídia para eles? Né? Mas ajudar sim, né? Porque ajudar é outra coisa. Tá bom? Vamos orar? Apresente a gente em oração nosso irmão Lucas, por gentileza. Vamos, Lucas, você virou o orador, o orareiro. Graças nós te damos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticar tudo aquilo que nós vimos e aprendemos aqui. Que o teu nome seja glorificado sobre nossa vida. Que viemos ser sensíveis ao teu Espírito para pregar e ensinar aquilo que a tua igreja realmente, Senhor, precisa. E viemos ter um ministério relevante, Senhor, para essa atual geração, para a glória do teu nome. Nos usa, nos capacita no teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode? Eu vou só... Você tá bem, meu querido? Satisfação, meu irmão. Amém. Tamo junto aí.